Olá, professor Wellington aqui em mais uma aula. Na aula de tecnologia de hoje, vamos falar sobre um assunto muito interessante, tá? Que é a tecnologia espacial. O que seria tecnologia espacial? A tecnologia espacial, ela é relacionada à astronomia, ou seja, aquilo que vai estudar os astros, os planetas, as estrelas, as coisas que são conhecidas e desconhecidas ainda no espaço, tá ok? Por exemplo, até mesmo outras formas de vida, para quem acredita em extraterrestres, esses tipos de coisas, também para monitorar novos planetas, para tentar encontrar planetas que possam ter vida, que possam ter água, que possa ter outras condições, até mesmo para se morar por lá. Então, é a tecnologia que estuda aí os astros, estuda o espaço, tá? É muito interessante a tecnologia espacial porque a gente aprende sobre várias coisas, sobre o espaço, sobre aeronaves, sobre tudo que possa ter ali no ambiente espacial, as estrelas, os planetas, e essas viagens são feitas, né, através dos foguetes e ônibus espaciais, que a gente vai aprender um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Para começar, olha só, para poder entrar no espaço, para poder chegar lá, as pessoas utilizam o quê? De foguetes ou ônibus espaciais, tá? Esse que vocês estão vendo aí na imagem é o Sputnik, tá? Ele foi o primeiro transporte espacial, ou seja, que pôde sair daqui da Terra e ir lá para o espaço. Ele foi lançado em 4 de outubro de 1957, tá? O Sputnik ele foi só um teste para ver se teria sucesso lançar ele da Terra para ir para o espaço, para ver se ele não ia quebrar, se ia dar algum problema. E deu certinho o lançamento dele. Então ele funcionou muito bem, conseguiram lançar ele da Terra lá para o espaço. Depois de um tempo, a tecnologia melhorou. Eles fizeram o Sputnik número 2, que é essa outra nave que vocês estão vendo aí na esquerda, tá? E essa daí ela já era um pouco melhor e maior, igual vocês estão vendo. E ela também foi projetada, né? Ela foi criada para poder levar um ser vivo, para ver como que um ser vivo ia conseguir estar lá no espaço, se ele ia se adaptar, se ia correr tudo bem com ele, se ele não ia passar mal, esse tipo de coisa. Só que aí, como não cabia um ser humano dentro do Sputnik 2, eles colocaram essa cadelinha que vocês estão vendo aí na imagem. O nome dela era Laika, tá bom? A Laika era uma cadelinha e foi posta dentro da Sputnik 2 e enviada para o espaço lá em novembro de 1957. Então, a Laika foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço. Olha só que legal. Não foi um ser humano, foi uma cadelinha, uma cachorrinha que se chamava Laika. Depois que passaram alguns anos e vários testes aconteceram, aí finalmente o primeiro homem conseguiu entrar no espaço, né? Aí já com uma espaçonave, um foguete já bem maior e mais avançado, né? Mais tecnológico. O nome dele era Yuri Gagarin, tá? Ele foi o primeiro homem a ir ao espaço em uma espaçonave, saiu daqui da Terra e pôde observar a Terra de lá de cima, tá? A viagem que ele fez teve início no dia 12 de abril de 1961. Lá do espaço, o Yuri Gagarin registrou algumas fotos e de como a Terra era, né? Vista de lá do espaço, nosso planeta. Olhem só. Essa é uma imagem aí bem antiga, tá? Foi da época que ele foi lá para o espaço. E eles conseguiram tirar essa foto. Olha só como é o nosso planeta Terra. Visto de lá de cima, lá do espaço onde ficam as estrelas e outros planetas. Bem bonito, bem interessante. Essas partes brancas aí são as nuvens, tá? E as outras partes são terra mesmo, e toda essa parte azul são os oceanos. Aqui já é uma imagem um pouco mais atual, com uma câmera um pouco melhor, que foi feita de um satélite. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o satélite, tá? Essa aí é uma imagem da Terra, vista lá do espaço também,
no período da noite, em uma região onde é noite, tá? Essas luzezinhas aí são prédios, as casas. Agora, vamos falar um pouco sobre o primeiro homem que conseguiu chegar até a Lua. Olha só, um homem já foi à Lua. Na verdade, não foi um, foram vários, mas esse aí foi o primeiro homem que conseguiu chegar até a Lua. Tudo aconteceu em uma missão espacial, tá? Onde eles pegaram lá um foguete, um ônibus espacial, e colocaram 3 tripulantes, que são esses 3 homens aí da foto. E essa missão tinha como destino chegar até a Lua e lá eles poderem tirar foto e mostrar como que era a Lua lá de cima, tá? A viagem aconteceu no dia 20 de julho de 1969. O nome dessa missão era Apollo 11, tá? E foi, né, lançado o foguete rumo à Lua. Esses 3 astronautas aí se chamam Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin Jr. São esses 3 que foram, tá? E aí, chegando lá na Lua, eles puderam explorar, viram como que era o chão, né? Como que era o solo lá da Lua, as cores e tudo mais, o clima, se era muito frio, se era muito quente. E eles puderam pisar na Lua, tá? Que a Lua é o nosso satélite natural, né? Ela que fornece luz aí à noite para poder clarear a Terra, assim como o Sol fornece luz durante o dia. Essa foto ela é muito importante, né? Uma foto bem marcante que foi da pegada deles, né? Dos astronautas na Lua. Olha só, olhando assim parece até que a Lua é cheia de areia, né? Parece uma pegada em cima de uma areia. E essa é uma foto aí bem famosa. Agora vamos falar um pouquinho de satélite, tá? Satélite, o que é um satélite? O satélite ele é um equipamento que ele é lançado lá no espaço, tá? Em volta da atmosfera da Terra para poder colher dados, né? Colher informações e também transmitir, enviar dados lá do espaço para a Terra. Existem vários tipos de satélites, tá? Tem aí os satélites de comunicação, que são os que a gente mais utiliza, só que a gente utiliza sem nem saber. Por quê? Por exemplo, para a gente conseguir assistir um canal na TV, para assistir alguma coisa na TV, a gente está recebendo um sinal através da antena, certo? Então acontece assim: um satélite está lá no espaço, aí ele vai mandar o sinal, né, do canal, por exemplo, se a gente quiser assistir um desenho. Aí esse desenho está vindo de lá do satélite para uma antena de transmissão. Vocês já devem ter visto alguma antena de transmissão em algum lugar, são aquelas antenas bem grandonas. Então o satélite vai mandar a informação, né, o desenho lá para essa antena e essa antena vai transmitir para as antenas das casas das pessoas. Então o satélite de comunicação ele fica lá em cima para poder mandar sinal de televisão, sinal de internet. Aí as antenas aqui na Terra se recebem e transmitem o sinal para as pessoas, né, poderem utilizar. Tem outros tipos de satélite também, por exemplo, satélites científicos, que eles ficam lá na órbita da Terra, girando em torno da Terra também, para monitorar, por exemplo, meteoros, estrelas, esses tipos de coisas que podem estar ao redor da Terra, tá? Afinal, a gente tem que estar sempre bem informado, né? Porque o meteoro, eles tem vários meteoros no espaço, então se algum meteoro tiver passando perto da Terra, igual às vezes acontece, são os satélites que vão detectar eles, tá? Também tem os satélites meteorológicos, que são bem importantes também. Por quê? A meteorologia, ela vai estudar, né, o clima, né, para poder prever o tempo. Quando a gente assiste, por exemplo, um jornal ou olha no celular se vai estar sol amanhã ou se vai estar chovendo, se vai estar frio, são satélites meteorológicos que estão lá em cima do espaço que monitoram, né? E conseguem dizer para a gente se amanhã vai estar calor, se vai estar frio, se vai chover. Então esses satélites são bem importantes. Então quando vocês estiverem vendo o jornal e a pessoa estiver falando da previsão do tempo, aquelas imagens que ficam aparecendo na tela, como se fossem nuvens e algumas coisas assim, são imagens que o satélite meteorológico está mandando para eles poderem falar, né, se vai estar sol, se vai estar frio, enfim.
E também tem os satélites de uso militar, ou seja, né, o do poder das autoridades, do exército, esse tipo de coisa, tá? Da aeronáutica e da marinha. E aí eles ficam lá em cima para poder monitorar possíveis perigos, né? Por exemplo, alguma ameaça de algum outro planeta, esse tipo de coisa. E aí eles também podem controlar até mesmo foguetes que são guiados pelos satélites militares, tá? Próximo. Agora vamos falar um pouquinho de foguete, tá? Foguete nada mais é que um meio de transporte para poder sair daqui da Terra e levar uma tripulação até o espaço, tá? Existem os foguetes e os ônibus espaciais. Foguetes, eles costumam ser um pouco menor, então eles não vão levar muita gente, igual a gente viu na missão do Apollo 11, foi um foguete que levaram aqueles 3 homens para a Lua. Já o ônibus espacial pode levar bastante pessoa, tá? Lá para o espaço e ele tem mais recurso, ele pode ter mais água, pode ter mais alimento. São para viagens que vão durar um pouco mais de tempo, tá? O foguete é só para você ir e não demorar muito lá no espaço e conseguir voltar. O foguete, para ele poder chegar até lá no espaço, já que é muito, muito longe, o combustível dele é um pouco diferente. É algum líquido, tá? Que tem vários, vários componentes. E esse líquido ele se mistura com a água. E quando ele se mistura com a água, ele vai formar esse gás que vai fazer ele lá pro alto. Igual vocês estão vendo na imagem, tá saindo esse monte de fumaça. Tudo isso aí é gás. O foguete ele funciona mais ou menos igual uma bexiga, tá? Por exemplo, quando a gente pega uma bexiga, né, um balãozinho de ar, e a gente assopra ele até encher, e se a gente soltar ele, ele sai voando, certo? Sai voando pela sala, por onde a gente estiver enchido. Se a gente encher uma bexiga e soltar, ele sai voando. É mais ou menos isso que acontece com o foguete. O líquido, né, o combustível dele vai entrar em contato com a água e vai produzir um vapor muito forte, tá? Um gás muito forte que vai impulsionar, fazer o foguete subir e conseguir alcançar um voo bem, bem longe. E o foguete ele precisa de muita água para poder funcionar, então ele é grande desse jeito, mas a maior parte dele ali é reservatório de água e combustível, que o lugar onde ficam os astronautas não é tão grande assim. Agora olhando essas imagens aí, parece até mesmo pasta de dente, algumas coisinhas, né? Mas isso daí é comida espacial, tá bom? Como não tem água lá no espaço e o oxigênio ele é bem reduzido também, é bem pouco, então a comida ela iria estragar só de chegar no espaço. Por exemplo, você leva algum prato, por exemplo, um prato de macarrão. Assim que o foguete chegasse no espaço, o macarrão ia estragar na hora. Então eles precisam levar comidas diferentes, tá? Comidas que têm uma massa diferente. Por isso eles levam, por exemplo, purê de carne. A maior parte das comidas ela é feita em pasta, feita em purê. Por isso que tem esses vidrinhos assim parecendo de pasta de dente. Aí pode ser, por exemplo, uma pasta de carne, uma pasta de frango. Então eles não podem levar os alimentos assim inteiros. Os únicos alimentos que você pode levar lá pro espaço que dá certo de você levar e que não estraga são, por exemplo, nozes, amendoins, né? São as sementes no geral. E algumas frutas também, e bolachas, tá? Porque elas já são desidratadas, elas não têm água, tá? Algumas frutas, elas também têm que ser frutas secas, tá? Frutas cristalizadas. Então toda a comida que vai para lá tem que ser comida seca, porque ela vai conseguir durar mais, já que ela não precisa de água. Olhando aí, olha só, a gravidade agora. Lá no espaço quase não tem gravidade nenhuma, tá? E o que é gravidade? Gravidade nada mais é que o peso de uma coisa sobre a outra coisa. Por exemplo, a Terra ela é super pesada. Então por isso que a gente não flutua aqui, entendeu? Porque o peso da Terra é muito maior, a gente consegue ficar em cima dela, né? Andando, caminhando normalmente. No espaço, o peso do espaço, a gravidade é muito baixa, então não tem aonde você pisar. Por isso que você fica flutuando, entendeu? Por isso que vocês estão vendo aí na imagem que os astronautas dentro
espaçonave, olha só, os alimentos ali, as frutas flutuando, e eles também, porque lá não tem gravidade nenhuma. Então, antes de fazer uma viagem espacial, eles têm que ter todo um treinamento para não ficar enjoado, esse tipo de coisa, tá? Agora que a gente aprendeu bastante aí sobre a tecnologia espacial, eu tenho uma pergunta e uma atividade para vocês. Caso vocês fossem para a Lua, o que vocês fariam lá? O que vocês construiriam na Lua? Vocês fariam uma casa? Fariam um campo de futebol? Fariam um shopping? Vocês brincariam? Colocariam vários brinquedos lá? O que vocês fariam no espaço? Vocês iam tentar plantar alguma coisa lá na Lua? Será que ia dar certo? Então essa é a atividade de vocês. Eu quero que vocês peguem aí uma folha, façam um desenho, desenhem uma lua e o que vocês gostariam de fazer lá na lua se vocês fossem para lá. Vocês iam querer só explorar, queriam construir uma casa e morar lá. Usem a criatividade de vocês, façam um desenho e depois me enviem, ok? Até a próxima aula.